Hoje vamos para mais uma aula aí sobre literatura. Vamos estudar o período literário, os períodos literários aí também, aqueles mais comuns caírem em provas. Eu sou o professor Thiago Charles, estou aqui para dar esse auxílio maneiro para vocês. Vamos lá então? Então olhem só, na aula passada eu falei para você sobre o pré-modernismo e que o pré-modernismo foi o prenúncio para um dos maiores e mais intensos períodos literários, que era o modernismo. Nosso primeiro passo para contar a história do modernismo será situarmos o chamado movimento modernista brasileiro, explicando suas principais características e como estas características se encaixam no contexto da época. O modernismo brasileiro é um movimento artístico que surgiu oficialmente na Semana de Arte Moderna de 1922, se estendendo aí até a segunda metade do século passado. Foi tempo pra caramba, hein, gente? Entretanto, essas datas elas servem somente como referências aí, porque o modernismo, ele não foi uma única coisa, digamos assim. Ele envolveu muitas gerações de artistas. Agora, pensa no tanto. Isso mesmo, isso foi o modernismo. Artistas com ideias diferentes entre si, ainda que algumas características estivessem quase sempre presentes, como o rompimento com as formas tradicionais de expressão artística, a busca por algo inovador. Na literatura, a valorização do cotidiano expresso em linguagem simples. O mais fantástico que aconteceu no início do modernismo foi que, embora houvesse aí o desejo de usar a arte para representar a realidade brasileira, os modernistas eles acabaram com essa prisão idealista. Mas isso é um assunto que nós vamos debater daqui a pouquinho. Vejam só, porque por enquanto nós precisamos compreender que o contexto dos anos 1920 permitia esta ruptura com as expressões artísticas tradicionais. Porque aos olhos de toda uma geração de artistas e intelectuais, o Brasil era uma jovem república em busca de sua identidade. E a arte, ela deveria ser a voz dessa identidade, sem amarras estéticas e sem preocupações com estilos rígidos ou normas acadêmicas. Era preciso encontrar a essência de uma arte genuinamente brasileira. Ah, como eu amo o modernismo por causa disso! Mas como eu falei anteriormente, pessoal, embora tenhamos como referência ao início do período a Semana da Arte Moderna de 1922, o movimento ele teve três distintas gerações. A primeira fase do modernismo, que vai de 22 a 1930, é nesse começo que os artistas majoritariamente rebeldes tomam a vez. Artistas que entendiam o seu papel como de destruidores da antiga ordem, ou seja, que não tinham uma ideia muito nítida do que queriam fazer, mas sabiam que não seria nada do que já havia sido feito. Em outras palavras, a quebra de padrões. Tanto que eles foram conhecidos, foi conhecida como a fase heróica. É nessa fase que tínhamos os aspectos nacionais bastante presentes, tentando aí representar o cotidiano do povo e da cultura brasileira. Também é marcada pelos manifestos nacionalistas do pau-brasil, da antropofagia, do verde-amarelismo e o da escola da anta. O Manifesto do Pau-Brasil foi escrito pelo Oswald de Andrade e publicado em 1924. Apresentou aí uma proposta de literatura vinculada à realidade brasileira e às características culturais do povo brasileiro, com a intenção, lógico, de causar um sentimento nacionalista, uma retomada de consciência nacional. O movimento de antropofagia, publicado entre os meses de maio de 1928 e fevereiro de 1929, sob a direção de Antônio de Alcântara Machado, surgiu
como uma nova etapa do nacionalismo pau-brasil e resposta aí ao verde-amarelismo, que era o oposto, era a oposição, né, do movimento pau-brasil. A sua origem se dá a partir de uma tela feita por Tarsila do Amaral em janeiro de 1928, batizada de Abaporu. O nome da obra é de origem tupi-guarani e significa homem que come gente, canibal ou antropófago. Hoje é o quadro mais valioso do Brasil, com valor aí estimado em 40 milhões de dólares. Assinado por Oswald de Andrade, tinha, segundo Antônio Cândido, uma atitude brasileira de devoração ritual dos valores europeus, a fim de superar a civilização patriarcal e capitalista, com suas normas rígidas no plano social e os seus recalques aí impostos no plano psicológico. O verde-amarelismo é um movimento aí que surgiu como resposta ao nacionalismo afrancesado do pau-brasil. Em 1926, apresentado principalmente por Oswald de Andrade, o principal objetivo era o de propor um nacionalismo cru, primitivo, sem qualquer tipo de influência. Embora defendesse o patriotismo em excesso, o ufanismo, né, que nós chamamos, teve clara tendência fascista. A escola da ANTA era parte do movimento verde-amarelismo, que representa a proposta do nacionalismo primitivo, elegendo como símbolo nacional a anta, além de vangloriar aí a língua indígena, o tupi. Através das características desses manifestos, podemos concluir que há duas posturas nacionalistas distintas aqui. De um lado, o nacionalismo consciente, crítico da realidade brasileira, e de outro lado, um nacionalismo ufanista, utópico, exacerbado. Era tudo que a gente não queria mais. As principais características, então, desse período são a pouca utilização de formas mais rígidas de escrita, então os textos no passado e a criação de grupos relacionados ao movimento. Os escritores da primeira fase, então, do modernismo são Oswald de Andrade, Mário de Andrade e o Manuel Bandeira. Destacamos eles aí. O Mário de Andrade, inclusive, ele jamais foi um poeta autônomo. Isso porque a publicação das obras do Mário de Andrade, ela dependia muito de financiamento por parte de importantes setores da elite nacional. Vejam só. Seguiu aí importantes movimentos subjetivos que cabe analisar para compreender de maneira mais profunda aí o véu cultural inaugurado pelas diferentes vertentes do modernismo brasileiro. Então, agora nós veremos o que nos aguardava aí a partir da segunda fase do período modernista no Brasil. Conhecido então como Romance de 30, foi de 1930 até 1945. Aos poucos, os rebeldes foram amadurecendo, especialmente na literatura. Uma vez rompida as tradições e as experiências, com várias formas possíveis de expressão, os modernistas passaram a se destacar com as obras que apresentavam maior engajamento com os aspectos sociais. Foi nessa fase aqui que o modernismo brasileiro encontrou uma forma mais bem definida, ainda, claro, contendo elementos nacionais e respeitando a liberdade artística, mas deixando de lado os excessos do experimentalismo dos anos 20. Surgiram também muitos textos regionalistas, narrativa surrealista, romance urbano e psicológico. É o período conhecido como a fase regionalista, ou a fase de 30. E os autores? Tem bastante, viu? E é por isso que eu amo o modernismo. Destacam-se aqui nessa segunda fase, nos anos 30. Nós temos Raquel de Queiroz, temos Jorge Amado, inclusive com Capitães da Areia, Graciliano Ramos, né? Temos aí com Vidas Secas, Érico Veríssimo, José Lins do Rego, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes. Gente, vocês têm noção do que esse povo representa
para toda a literatura, para a arte brasileira. Lógico que a terceira fase do modernismo, que é a de 1945 em diante, ela não ficaria para trás. Muito pelo contrário, foi a fase que mais enfrentou as mudanças sociais pelas quais o Brasil e o mundo estavam passando. Ser inovador neste período era ainda mais desafiador. Porém, nenhuma regra aqui iria prendê-los. Nem mesmo os primeiros modernistas, fariam com que essa nova geração se deixasse mover por regras. Com isso, o foco agora eram os aspectos psicológicos dos personagens e não mais os elementos nacionalistas e a representação da realidade que estávamos vendo na segunda fase. Por outro lado, como a liberdade artística era mais importante que as fórmulas, essa fase aqui, ela não tem um final muito nítido não. Com alguns estudiosos aí, então, afirmando que ela se encerra nos anos 60, mas outros aí dizendo que se estende até os anos 80. Os principais autores dessa terceira fase aí do nosso modernismo, que é de 45, podemos destacar então o João Cabral de Melo Neto, temos Vinícius de Moraes e os dois grandes aí inspiradores da minha vida literária, que é o Guimarães Rosa também e a Clarice Lispector. Destaque aqui para outras obras do modernismo brasileiro. Vamos destacar então? Vejamos então o Macunaíma de Mário de Andrade, que é lá da primeira fase, 1928. O Macunaíma, ele apresenta aí uma espécie de fábula, cujo protagonista é um malandro preguiçoso. Vamos destacar também o Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que é de 1955, terceira fase do modernismo. Uma obra crua e poética sobre aí as agruras da vida de imigrantes no sertão pernambucano. Vale destacar também aí o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, Vidas Secas aí que conta aí essa história também dos itinerantes, das famílias itinerantes aí lá no interior, lá do Agreste, lá do sertão também do nosso nordestão aí brasileiro, certo? Obra obrigatória total aí, Vidas Secas. Vou destacar também aqui para vocês a grande obra de Jorge Amado, que foi Capitães da Areia. Capitães da Areia foi adaptada também para o cinema. São os destaques que eu dou para vocês aí, para poder conferir então esses autores, essas obras desse período maravilhoso que foi o modernismo. E eu encerro aqui então a minha aula. Espero que vocês tenham gostado desta. Nos vemos em um próximo encontro aí. Tá certo, pessoal?